Bom, gente, ontem todos fomos pegos de surpresa quando a apresentadora, Astrid Fontinelli, revelou sofrer de lupus. Vamos conferir agora a matéria, daqui a pouquinho a gente vai conversar com um especialista sobre esse caso, olha só. Por meio do Twitter, Astrid Fontinelli revelou que foi diagnosticada com lupus. A apresentadora fez um apelo especial aos seguidores de sua página no microblog. Pediu para que as pessoas de fé rezassem por ela e disse que a doença está castigando seus rins. Astrid não é a primeira famosa que assume ter lupus. Em 2010, Lady Gaga falou a um programa de TV que convive com o problema, mas que a doença ainda não havia se manifestado. Mais comum nas mulheres do que nos homens, Seal revelou que convive com lupus desde a adolescência. Por causa da doença, ele desenvolveu uma cicatriz profunda na pele e perdeu os cabelos. No início de janeiro, a cantora Toni Braxton foi internada nos Estados Unidos devido a uma irritação na pele causada pelo lupus. Após sair do hospital, Toni agradeceu o apoio dos fãs e disse que se sente abençoada por ter uma família presente. O lupus, que atinge cerca de 5 milhões de pessoas pelo mundo, tem sua causa desconhecida. O que se sabe é que ela afeta o sistema imunológico e, em muitos casos, prejudica órgãos como rins, fígado, coração, pulmão e até o cérebro. E sobre esse assunto está aqui conosco o Carlos Eduardo e a Eni, ambos têm lupus, e também a doutora Jana Mastroianni Kirsten, que é neurologista. Nefrologista. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, seja Bom bem-vindo. dia. Realmente a gente, acho que a sociedade brasileira, acho que em si, a população brasileira, acho que todos ficam muito curiosos mesmo em relação a essa doença, lupus, né? Porque é uma doença que é pouco se falada mesmo, né, doutora? Na verdade, há alguns anos atrás era muito difícil fazer o diagnóstico, o Carlos Eduardo passou por isso, ele vai até comentar com vocês, mas hoje em dia já se conhece um pouco mais. Uma doença difícil porque ela tem muitas manifestações. Então, para algumas pessoas começa com uma lesão na pele, como foi comentado em relação aos famosos, para outros é um problema renal, para outros é um problema neurológico, e graças a essa diversidade de manifestações, fica difícil nas primeiras vezes, nos primeiros momentos, a pessoa fazer o diagnóstico, esse é o problema. Porque não tem um sintoma, são coisas que vão acontecendo e aí pode ser uma alergia, pode ser uma coisa, pode ser outra. É isso. Exatamente. Isso é interessante porque nós precisamos de 4 critérios, 4 sintomas ou manifestações para fazer o diagnóstico do lupus, dentre várias. Quais são eles? Então, são tantos, mas a gente tem, por exemplo, tem as manifestações de pele, que são diversas, já constituem alguns dos sintomas. Tem lesões dos rins, lesões neurológicas, problemas de exames alterados. A gente tem um exame muito sensível para fazer o diagnóstico do lupus, se chama FAN, fator antinúcleo. Então, esse é um dos exames mais importantes para fazer o diagnóstico. Então, mesmo sem a pessoa ter uma manifestação, um sintoma, pode-se fazer o diagnóstico através desse exame. E quem trata lupus é o nefrologista? Não realmente. Na verdade, como essa doença tem várias manifestações, então o nefrologista é um dos especialistas que atua no lupus, sobretudo quando há uma manifestação renal. Mas quem mais lida com o lupus é o reumatologista, porque uma das manifestações mais conhecidas é justamente as artrites, as artralgias, as dores nas juntas. Então essa é frequentemente a primeira manifestação da doença. Daqui a pouco eu vou querer que a senhora explique pra gente o que é o lupus. Mas vamos entender um pouquinho da Eni, do Carlos, que a Eni tem lupus desde 86, desde 86. 1986, e o Carlos desde 2004. Onde que vocês foram atingidos? O meu problema, a nefrite é lúpica, foi os rins, comecei a ter alterações, o exame de urina comprovou isso, e logo foi diagnosticado a nefrite lúpica. Mas, Eni, se foi diagnosticado problema na urina, é porque você já sentiu alguma coisa e foi fazer o exame? Isso. Tá, então o que você sentiu que você achou que estava meio esquisito? A urina espumar. Tá. Se observando. Isso, começar a inchar, Então comecei a reter líquido, E por quê? Estava retendo líquido.
Então, aí já fui fazer os exames e, graças a Deus, assim, logo suspeitou que era lúpus e já foi diagnosticado. Não tem cura, mas tem um tratamento, Tem um tratamento. que deixa você Isso, confortável, pelo menos. Isso. Deixa estável, né? Como a gente costuma falar, sem atividade. Certo. E você, Carlos, como que foi? Olha, eu sofri muitos anos na minha vida sem saber o que eu tinha. Cada hora um nome, cada vez um tratamento. Então, Bem os primeiros, diferente da Eni, então, porque a Eni já diagnosticou de cara. Isso. na mulher ele é mais presente, 90% são mulheres, 10% são homens. Isso dificulta muito o diagnóstico no homem. Mesmo, né? Então, em 86 eu tive os primeiros sintomas. E de 86 a 2004 eu tive várias vezes internações, tudo e cada hora um nome. Em 2004, num teste de admissão para uma vaga de emprego, foi diagnosticado que eu tinha alguma coisa no meu organismo. E aí eu passei 6 meses, através de uma biópsia renal, eu diagnostiquei que estava com nefrite lúpica e que tinha lúpus. E perdeu o emprego. Não, Perdi o emprego. não foi admitido por conta disso. Não, esse eu fui admitido, só que quando fechou o diagnóstico eu perdi o emprego. É mesmo? Por quê, Carlos Eduardo? Isso é uma constante na maior parte das pessoas, porque o lúpus exige uma demanda muito grande a médicos, seja para as consultas, seja para os exames e muitas internações. Então, você deixa de ser um funcionário produtivo. E o mercado hoje ele é muito competitivo, ele quer funcionários que produzam. Sem dúvida. Certo. Você sentia muitas dores assim, Carlos? Então, os primeiros sintomas hoje, através da associação, eu tenho muita informação. Então, os primeiros foram manchas pela pele. Tinha muitas bolhas nessa região do corpo, se tomasse sol, que muitos falavam que era alergia dos raios ultravioleta. Com o passar do tempo, ela começou também a se manifestar no rosto, mas não a asa de borboleta, que é comum aparecer como sintoma. No meu caso, eu não tive. E com os tempos começou as articulações, aí eu tinha muita dor. Em 2005, quando fiquei internado já com o diagnóstico de lúpus, eu não conseguia mais andar. A perna doía muito inchada pela retenção de líquido, porque a nefrite estava num grau elevado, e com erisipela. Então, aí fiquei internado e aí veio o tratamento um pouco agressivo ao corpo, mas que me trouxe hoje a estabilidade da doença. Eu já estou há 2 anos totalmente estável, fiquei com algumas sequelas irreversíveis, mas pelo uso da medicação no tratamento e não pelo lúpus. Pela doença. Você vê, né, doutora, que a gente vê 2 casos, assim, né, com a mesma doença, mas que são diferentes. Por exemplo, ela sentiu na bexiga, ele sentiu mais na articulação. Então, cada caso é um caso, é isso? Exatamente. E essa diversidade que realmente dificulta que o clínico, que o primeiro médico que é procurado faça o diagnóstico. Hoje, com mais informação, lógico, está se fazendo muito mais diagnóstico, já não é uma doença que a gente possa dizer que é rara, né? É uma doença que existe com uma certa frequência. Como você tinha colocado, né, a doença, na verdade, é uma doença de autoagressão. O organismo começa a fazer anticorpos contra ele mesmo, contra diferentes órgãos, e ele dá uma preferência a um ou outro órgão, e isso é imprevisível. E acaba debilitando outro órgão, é isso? Primeiro, ele pode pegar só um órgão. Então, algumas pessoas vão ter uma forma limitada só à pele. Algumas outras pessoas vão, além da pele, pegar, por exemplo, o rim ou pegar uma articulação. Então, isso é muito variável. Não há como prever qual vai ser a manifestação em cada pessoa. Certo? Então, existe uma certa expectativa. Será que eu vou ter só essas alterações ou eu vou ter algum outro problema? Uma vez feito o diagnóstico, você vai tratar para tudo. Então, o médico que está vendo um paciente com lúpus, de um modo geral, ele tem que ter um olho para todas as manifestações. Mesmo que eu seja uma nefrologista, que eu trate de rim, eu tenho que sempre estar atenta para uma manifestação no sangue, uma manifestação neurológica, a facilidade que ele pode ter de uma infecção, como foi comentado. Então, tem que ser uma visão global, porque é uma doença sistêmica, ou seja, que pega vários sistemas do organismo, vários órgãos do organismo. Ou, depois que dá uma controlada, ela pode também não ter mais nenhuma manifestação, como ele está falando, não está praticamente tomando nenhum remédio no momento, está bem, graças a Deus, e assim que continue, né? Então, o maior desafio é o diagnóstico. Exato. E, a partir de então, começar o tratamento. Exatamente. E como é o tratamento, doutora? Então, o tratamento é muito variado, em função das manifestações, né? Existem várias medicações que a gente usa para esse fim. Então, vocês já devem ter ouvido falar do corticoide, que é a cortisona,
cortisona, ciclofosfamida, azatioprina, são medicações imunossupressoras de um modo geral. E elas vão ser escolhidas em função de qual manifestação a pessoa tem. Se é uma manifestação que a gente chama de menor, como uma dor articular, que não é tão importante, vão ser medicações em doses menores e mais tranquilas. Uma manifestação grande, como uma neurológica, né, quando pega cérebro, ou uma manifestação renal, quando pega a parte dos rins, então a gente tem que dar medicações um pouco mais fortes. Como no caso da Astrid, por exemplo, ela vai ter que tomar essa medicação bem mais forte, o tratamento? Nós não sabemos detalhes sobre o caso dela, então a gente tem que pensar o seguinte, a doença renal, ela pode ter desde pequenas manifestações, por exemplo, tem só um pequeno sangramento na urina, uma perda pequena de proteína na urina, e talvez nem precise de grandes medicações. Ou ela pode ter uma nefrite mais avançada, como foi comentado pela Eni, em que a inflamação dos rins é tão grande que realmente você tem que dar uma medicação forte, um programa de 6 meses, 1 ano ou mais anos, tomando aquela medicação em doses altas. Mas isso vai debilitando o paciente? Porque, por exemplo, no caso do Carlos, ele mencionou que o que deixou ele com algumas sequelas foi a medicação. Sim. Isso pode levar a isso, doutora? Pode acontecer, porque essas medicações, elas são fortes, né? O organismo está se autoagredindo, ele está fazendo anticorpos contra as células próprias. Então, nós vamos tentar bloquear esse processo. E na hora que você bloqueia, você está visando o rim, mas você pode pegar todo o organismo. Essas medicações imunossupressoras, elas facilitam muito infecções. Então, na hora que nós estamos tratando da doença, daquela inflamação, por exemplo, nós estamos deixando aberta a porta para infecções entrarem. Então, acontece a erisipela, como ele comentou, uma pneumonia, o que ia ser só uma infecção de garganta simples, se transforma num grande processo infeccioso e a pessoa fica muito mais debilitada nesse sentido. Fora isso, vamos dizer, só a título de exemplo, todo mundo conhece o corticoide, a cortisona, a prednisona, ela pode levar a uma catarata, por exemplo, uma pessoa jovem, né? Ela pode dar estrias na pele, espinha. Então, tudo isso incomoda, porque você está tratando de uma doença e começa a mudar o seu visual. E você começa a parecer doente até por causa das manifestações da própria medicação que está usando. E por isso que é importante que as pessoas saibam, para não estigmatizarem aquela pessoa. Exatamente. Exatamente. Esse é um dos aspectos importantes. Agora, um exame de rotina, assim, a gente descobre essa doença ou não? Tem que ser um exame específico? Por exemplo, a gente que às vezes vai fazer um check-up, né, que a gente sempre fala, um exame de sangue, no próprio exame de sangue a gente já consegue detectar essa doença ou não? Precisa de uma coisa muito mais elaborada? Pois é, se houver uma suspeita, você vai pedir esse exame que eu falei, que é o FAM, fator antinúcleo, que mostra que tem um anticorpo contra o próprio organismo. Não se faz na população geral porque não é tão frequente assim. Então, nós não vamos fazer um FAM no check-up. Por outro lado, se já existe uma pessoa na família que tem o lúpus, a propensão de outras pessoas terem é maior. Então, a gente teria indicação de realmente checar se aquelas pessoas têm o FAM positivo. Se houver manifestações, tipo dores nas articulações, ou se você está, por exemplo, investigando uma nefrite de um modo geral, aí sim você tem que fazer. Então, havendo alguma manifestação, você vai e pede esse exame que é o mais sensível para detectar. Existe uma coisa interessante. Entre os critérios para se fazer o diagnóstico do lúpus, você pode ter, por exemplo, uma anemia. A anemia tem várias causas. A anemia pode ser por falta de ferro, pode ser por uma doença qualquer de outra origem, pode ser pelo lúpus. Então, se nós estivermos investigando a anemia, a gente tem que pensar que o lúpus é uma possibilidade. Então, seria assim, você tem uma manifestação geral, que é inespecífica, mas você tem que pensar no lúpus. É isso que faz a gente dar o diagnóstico. Ele tem que estar lá como uma possibilidade. Mas nós não vamos fazer na população geral, porque a frequência não justifica isso, né? Mas então, a conversa entre o paciente e o médico é fundamental. Sim. Né? Porque é nessa investigação que a gente vai falando, eu estou com uma dorzinha. De falar, sempre quando a gente até vai fazer uma consulta, né, Rê, a gente sempre, até o médico pergunta se a sua mãe teve, o que sua mãe teve, se sua mãe faleceu, sua mãe está viva, se teve alguma doença, tem diabetes, né? Sempre faz um histórico mesmo, uma checagem mesmo histórica para saber como que você está hoje, né? Assim, para até facilitar mesmo o trabalho do médico, né? Então, na hora que você chega numa história como essa, você está, por exemplo, já com anemia, procurou um médico por anemia, começa a falar que está com dor nas juntas, ele já vai perguntar a história familiar, como você colocou. Ah, tem uma tia que tem uma artrite reumatoide, outra que tem problema de reumatismo. Então, são doenças reumáticas na família, às vezes não é nem o próprio lúpus, já chama atenção para essa possibilidade. E aí vai ser necessário pedir o FAM para a gente pesquisar isso e todas as outras pesquisa de exame de urina. Então, num caso como esse, por que a Eni descobriu cedo? Porque foi feito um exame de urina. Na hora que ela notou urina espumosa, faz o exame de urina, faz uma dosagem de creatinina e detecta a nefrite lúpica.
A nefrite lúpica pode ser a primeira manifestação do lúpus. E aí depois você descobre outras, né? Como eu falei, sempre a gente precisa de 4 critérios. Então a gente vai, tem nefrite, vamos ver se tem anemia, vamos ver se tem a nefrite vai ser uma inflamação dos rins, tá? Certo. E é justamente uma das grandes manifestações do lúpus e é o que está preocupando esse caso, que é o motivo dessa colocação que estamos fazendo hoje. É que ela tenha uma doença renal que seria a nefrite lúpica, certo?